No Evangelho segundo escreveu São Mateus, Mateus capítulo 9, versículo 18. Apóstolo Mateus capítulo 9, versículo 18. Acompanhe comigo, preste atenção nessa tarde, seja edificado em nome de Jesus. O texto sagrado nos diz: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Versículo 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas, os músicos e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento se espalhou, espalhando-se por toda aquela região. Pai, bendito seja o teu nome. Tu és um Deus cheio de graça e de bondade, de favor. E nessa tarde fala, ó Deus, poderosamente os ouvintes do programa Palavra Verdadeira, especialmente os pais. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala poderosamente a fim de nos edificar como tua igreja, de salvar vidas que se rendem, que se apegam à cruz do teu Filho Jesus Cristo, que recebem Ele como único e suficiente Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus, faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Nós estamos diante de mais um encontro com Jesus. Jesus marcou mais um encontro. Jesus, ele sabia para onde o Espírito Santo o conduzia, no poder, na instrução do Espírito Santo na sua vida. E ele toma nota de um acontecimento, de acontecimentos, na verdade, que aconteciam ao entorno dele e da vida dos discípulos. Interessante que no segundo domingo de agosto é comemorado no Brasil o Dia dos Pais. E que nesse domingo vai ser comemorado amanhã, dia 8 de agosto de 2021. O pai cristão, ouvintes, é um pai diferenciado dos demais pais. Aí você pode me perguntar, mas por que, pastor, o pai cristão é diferente dos demais? Eu te respondo, porque o pai cristão tem Jesus Cristo em sua vida, amando incondicionalmente a vida da sua esposa e da extensão da sua esposa, os seus filhos. É um pai que ora por sua família. É um pai que lê a Bíblia em casa, reunindo a sua família. É um pai que se preocupa com a vida espiritual de sua família, priorizando o reino dos céus na sua casa, sendo o sacerdote do seu lar. Pois bem, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, temos aqui o relato do encontro de Jesus com um pai aflito pela morte de sua filha. Esse acontecimento é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O fato é que esse é um dos milagres de Jesus, um ato advindo da parte de Deus Pai, pela ação, pelo poder do Espírito Santo e pela ação do Espírito, pela ação do Filho de Deus, plenamente homem e plenamente Deus. Aquele acontecimento foi um ato miraculoso, um ato milagroso da parte de Jesus na vida daquela menina. E esse feito foi feito a pedido de um pai que provavelmente conhecia a Jesus. E diante disso, meditaremos no seguinte tema nessa tarde.
preste atenção, um pedido de um pai. O pedido desse pai foi atendido por quê? Então as escrituras elas vão revelar. E aqui eu elenquei duas verdades bíblicas para que nós possamos meditar nessa tarde. A primeira verdade bíblica é que porque ele adorou a Jesus. O Evangelho de Mateus, como de costume, apresenta uma forma mais condensada, uma forma mais resumida das histórias, das narrativas bíblicas, em relação a Marcos e a Lucas, os evangelhos. O evangelista Marcos, por exemplo, vai começar contando essa história dizendo, em Marcos capítulo 5, versos 21 e 22, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. O que salta de imediato aos nossos olhos, ou o que deve saltar de imediato aos nossos olhos nesse texto é que um chefe, a Bíblia vai dizer um dirigente da sinagoga, de um lugar designado para reunião de culto público dos judeus, ele se ajoelha a Jesus. Perceba a expressão deste chefe, desse dirigente de uma sinagoga chamado Jairo, que estava com a sua filha em um estado terminal e que infelizmente ela estaria morrendo em seguida, diante do que o texto vai nos revelar. Então esse dirigente da sinagoga, ele se prostra ao Senhor Jesus, ele se ajoelha, ele rende-se. Há uma rendição daquele homem a Jesus, devotando assim a adoração a Jesus. Jairo, o pai de uma menina que jazia enferma, como falei, e que morreria dessa enfermidade, ele se prostra ao seu Salvador. E Marcos capítulo 5, versículo 23, disse, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, preste atenção, aqui é a demonstração de adoração desse pai direcionada à pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você que é pai, você tem adorado a Jesus Cristo? Só ele dentre os homens que pisaram nessa terra é digno de total adoração nossa, de total adoração sua. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, os versos 3 e 4, vai nos dizer por que nós devemos adorar somente o Senhor Jesus Cristo, dizendo, o Filho, o escritor aos Hebreus está se referindo a quem aqui? O Filho, a Jesus Cristo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, ou seja, todos aqueles que me escutam, devemos adorar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, pois o mesmo não pecou, assumiu a forma humana, morrendo pelos nossos pecados e nos purificando de todo o mal. Faça como esse pai hoje, adore o único que pode curar o seu filho, o único que pode restaurar o seu casamento, o único que pode te sarar dos seus pecados, o único que pode te cobrir com a sua justiça perfeita, te dar a paz novamente, ou seja, o relacionamento com Deus Pai em sua vida, lhe concedendo o acesso novamente a Ele. Um pedido de um pai. O pedido desse pai foi atendido por quê? Em primeiro lugar, nós estamos meditando porque ele adorou a Jesus. Em primeiro lugar,
Em segundo lugar, porque ele creu em Jesus. Não basta você adorar a Cristo. E se é uma ação do seu coração adorar a Cristo, certamente Deus já colocou a fé no seu coração, porque a fé é o veículo que nos dá a graça, o favor imerecido de Deus, que é a salvação. Então, se você adora a Jesus, é porque você expressa fé nele. É que você tem a sua fé direcionada, a sua fé endereçada à pessoa de Jesus. E justamente aqui nós temos um pai chamado Jairo, e ele dirigiu a sua fé à pessoa de Jesus. E é preciso crer em Jesus para ser salvo nessa vida. Você que me escuta nessa tarde, é preciso você abrir o seu coração. É preciso você pedir a Deus uma fé atuante, uma fé genuína na pessoa de Jesus. Porque sem essa fé, porque sem você se prostrar, sem adorar Jesus, infelizmente a Escritura vai dar o veredito. Ela vai sentenciar todos aqueles que não recebem a Jesus Cristo nessa vida com a condenação no inferno, no porvir. A Bíblia diz que o inferno é lugar de enxofre e ranger de dentes, e que será o lugar definitivo de todo aquele que não creu em Jesus, sentindo tormentos na alma e no corpo, consciente e pessoalmente por toda a eternidade. Não sou eu que estou dizendo isto, mas a Escritura que está afirmando. A Escritura, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela é o nosso manual de fé e prática. Se você crê em Deus, logo você crê na sua palavra. E a palavra atesta que há um só mediador entre Deus e os homens para que sejamos salvos: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Deus Pai. Por outro lado, em oposição a essa triste realidade do inferno, aqueles que creem em Jesus não morrerão a segunda morte. Ou seja, estes não vão para o inferno, mas terão a vida eterna, gozarão o gozo celeste com a Santíssima Trindade para sempre no paraíso. O texto diz que Jairo, preste atenção, chamou a Jesus dizendo: vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. O que observamos aqui é que a fé de Jairo, a fé daquele homem, não era direcionada a qualquer pessoa, mas era direcionada único e exclusivamente a um homem, chamado Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré salvaria a sua filha que estava morta. Porque as bênçãos do reino vêm sobre aqueles que buscam em Jesus a solução dos seus problemas. Então não busque a solução dos seus problemas no álcool. Não busque a solução dos seus problemas nas drogas. Não busque a solução dos seus problemas tendo uma atitude infeliz, que é tirar a sua própria vida. Não busque a solução para os seus problemas mediante a pecaminosidade, os pecados da sua mente. Não, absolutamente não. Você deve buscar os problemas da sua vida naquele que pode solucionar tudo na sua vida: a Jesus. Jesus é a solução. Jesus, ele é a vacina contra o pecado. Jesus é o antídoto contra o pecado. E não por causa de qualquer poder, não é por causa de qualquer poder que você deve alicerçar a sua fé, mas é no poder que há na palavra de Jesus, mas é no poder que há na expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, a fé verdadeira, a fé que agrada ao Deus Pai, é uma fé endereçada, tem um endereço corretamente, tem um endereço. O endereço da fé que agrada a Deus é a pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Não é a fé pela fé, não é a fé qualquer outra pessoa, mas a única pessoa que é merecedora da nossa fé,
Jesus. O texto segue dizendo na narrativa de Lucas, agora preste atenção, tome nota aqui, perceba que a narrativa de Lucas ele acrescenta algumas informações na narrativa de Mateus, de alguma forma enfatizando algo que Mateus, ao momento que estava redigindo, escrevendo, não colocou no seu evangelho, mas Lucas, o médico gentil Lucas, ele assim o fez. Então, a narrativa vai contar no capítulo 8 de Lucas, dos versos 50 a 56, o texto diz o seguinte: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada, no verso 50. Ou seja, crer aqui é no possível. Crer aqui não é algo impossível para Jesus, mas possível para Jesus. É como se Cristo tivesse dito a Jairo, creia em mim, pois eu sou a única esperança da sua filha. João 11, 25 diz que Jesus é a ressurreição e a vida. A vida e a ressurreição pertencem a Jesus Cristo. E segundo saudosa memória, o pastor Russell Shedd, já falecido, ele disse o seguinte: a fé em Cristo transforma a finalização da morte no prelúdio da vida. Os versos 51 e 52 dizem: quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Interessante que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o verbo dormir, adormecer, ele sinaliza a morte. Porque Jesus disse que aquela menina não estava morta, mas dormia. Por que será que Jesus disse então que aquela menina não estava adormecida, mas que aquela menina não estava morta, melhor dizendo, mas estava dormindo? Por que Jesus disse isso, será? Vem à nossa mente essa pergunta, esta indagação. Porque os mortos no Senhor, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, eles aguardarão na esperança da ressurreição. Então aquela menina, ela estava aguardando, aqueles que morrem no Senhor, eles aguardam a ressurreição dentre os mortos. Porque o Senhor Jesus Cristo a ressuscitaria dentre os mortos. Vejam, a reação daquelas pessoas, é interessante a gente notar aqui, você que me escuta, a reação apavorada das pessoas, a reação daquelas pessoas que estavam, vamos dizer assim, naquele velório, porque de fato aqui é um cenário de velório, de uma pessoa que estava sendo velada, de um corpo que estava sendo velado. Percebam aí o versículo 53, quando disse Jesus, a menina não está morta, quando ele chegou, com os discípulos e com os pais, mas dorme. Ou seja, Talita cumi, que quer dizer menina. O significado de menina é Talita cumi. Ele chama aquela menina esse designativo menina. E a gente tenta imaginar, irmão Júnior, Jesus aqui, diante desse cenário, a gente tenta imaginar Jesus aqui chegando e a multidão estava agitada, claro, fora da casa, com seus discípulos, Pedro, João e Tiago e os pais daquela menina. E ele estava naquele momento de velório, onde o corpo estava sendo velado, e o que aconteceu com Jesus? Quando Jesus disse, essa menina ela não está morta, ela está dormindo. O que aconteceu com a multidão? De imediato a multidão riu. A multidão zombou, ele riu, escarneceu,
pois sabiam que ela estava morta. Porque é algo interessante, né? Você ir num velório, fazer uma visita, prestar as condolências, deixar os sentimentos para a família, para os entes queridos, e a pessoa dizer, não, essa menina ela não está morta, mas ela dorme. Então, é um cenário assim de nós prestarmos atenção, né? Se a gente aplicar para os dias atuais, né? Uma pessoa que estaria prestes a ser ressuscitada. Perceba o poder milagroso de Jesus na vida daquela criança, na vida daquela menina. Então, o texto diz que eles entraram na casa e todo o resto da multidão ficou aonde? Ficou fora da casa. Os versos 54 e 55 diz que Jesus a tomou pela mão e disse, menina, louvado seja o nome do Senhor, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente, glórias a Deus. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Jesus dá uma ordem, deem de comer. Depois que o espírito daquela menina voltou, Jesus, por o poder miraculoso da voz de Cristo, que chama da vida, da morte para a vida, ele converte a morte em vida, e vida eterna, vida abundante. É o único que tem esse poder, é o único que Deus deu esse poder nos céus e na terra. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, a gente observa aqui Jesus permitiu apenas 5 testemunhas oculares deste acontecimento. Na ocasião desse milagre, para evitar uma divulgação, quem sabe, mais ampla dessa notícia. O texto segue dizendo no versículo 56 que os pais dela ficaram atônitos. Eles ficaram extasiados, maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jesus disse aos pais dela que não dissessem a ninguém, para que Jesus não fosse de muito alvo, talvez, da propaganda, especialmente da Judéia. O pastor Russell Shedd, comentando esta passagem, esse versículo, sobre esse acontecimento, comentou que Jesus não queria que a multidão o seguisse para receber pão, e muito menos que ele levantasse os seus mortos. Então Jesus, ele não veio para propor adoração para si, não. Mas ele veio revelar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus veio para adorar o Pai em amor pelo projeto que Deus arquitetou antes da fundação do mundo e que ele resolveu se encarnar na pessoa de Jesus. Então Jesus veio para render glórias e louvor a Deus, para que Deus pudesse reter toda a glória para si. E nós somos seguidores de Cristo, missionários, levamos as boas notícias para que Deus também retenha glória para si. Nós não somos diferentes da pessoa de Cristo. Nós fomos escolhidos, chamados das trevas para sermos um canal de bênçãos de Jesus, como pequenos luzeiros nessa terra. Então, o texto ainda, a gente reflete aqui que Jesus quer que o sigamos para que Deus seja adorado por intermédio das nossas vidas, para que Deus retenha toda a glória para si. Foi por isso que Jesus veio, para a glória do Pai. E em João capítulo 5, o Evangelho de João capítulo 5, versículo 44, Jesus expressa isso dizendo: como vocês podem crer se aceitam glória uns para os outros, ou uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? O salmista no Salmo 115, versículo 1, disse: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim o teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E diante dessas verdades bíblicas, devemos ter pelo menos duas atitudes. Você que me escuta nessa tarde, especialmente os pais serritenses, né? Os pais da IMEB de Serrita, daqui da Igreja do Betel Brasileiro, e os pais serritenses, aqueles ainda que não receberam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então esta atitude é para você que ainda não se rendeu, que não se prostrou, que não ainda devota, que não ainda direciona uma fé na pessoa de Jesus para que você seja salvo. Então essa atitude é para você.
A primeira atitude, devemos adorar e prestar culto somente ao Senhor. Não adorem deuses feitos por mãos humanas. Não se deixem enganar pelos governantes espirituais da maldade. Mas sejam libertos nessa tarde, para que você adore o Deus poderoso, vivo e verdadeiro. Amém? E uma segunda atitude, devemos crer em Jesus para que nós possamos ser salvos. Receba a Jesus nessa tarde. Não deixe para amanhã. Amanhã não pertence a você. O nosso amanhã pertence ao Deus da vida, o doador da vida. Ore comigo nessa tarde. Você, pai, que me escuta nessa tarde, ore comigo. Faça essa oração de arrependimento, de confissão de pecados. Direcione a sua fé em Jesus. Adore a Cristo e seja salvo. Ore assim comigo. Senhor Jesus Cristo, eu confesso que sou um pecador carente da graça do Teu Pai. A graça de Deus Pai. Perdoa os meus pecados nessa tarde. Me purifica de toda e qualquer injustiça.